Olá, você investidor que já tem os resultados do seu mês, porque ou você é meu querido cliente aqui da contabilidade e a gente entrega todos os meses um relatório, a DARF paga, mais de um relatório, para que você analise as suas operações, como que foi a sua performance, ou você mesmo calculou e ficou em dúvida em alguns pontos em relação a esse relatório. Por que teve a DARF? Por que não teve? Cadê meu prejuízo compensado? Onde que isso foi lançado? Porque pode acontecer sim de você ter feito operações e na hora de você fechar o resultado, ficar ainda uma pulguinha atrás da orelha de por que tá aquele total. Então esse vídeo é para você. No relatório que eu entrego para o meu cliente, ele é o espelho do programa da declaração anual, porque o programa da declaração anual, nesse menu renda variável, ele já vem detalhadinho o que pode ser compensado com o que, ele já é como se fosse uma autoexplicação de por que você teve a DARF, por que você teve aqueles resultados, aonde que foi cada resultado. Então eu vou abordar aqui a dúvida que esse relatório de auxílio IRPF pode clarear para você, ou o próprio programa da Receita Federal vai clarear quando você for preencher ele. Alice Porto. Eu recebi uma DARF de valor maior do que o valor que está constando nesse auxílio IRPF aí, que é um dos relatórios que a gente sempre tem todo mês. O que aconteceu? A sua equipe errou? O que eu posso fazer? Vocês estão me cobrando a mais? Poxa vida, eu te contratei para pagar menos e não para pagar mais. Calma, gente, não criemos pânico. Vão existir sim algumas situações, na verdade são duas, de que a DARF vai ser um valor maior do que o valor que está no auxílio IRPF pelo seguinte motivo. Vem aqui na tela para você ver comigo. Vamos usar como exemplo aqui esse resultado de março, que vai ter aqui colunas operações comuns, colunas de day trade e todos os mercados detalhados. Lá no final do relatório Auxílio IRPF, que tem a mesma cara aqui do programa da Receita, está mostrando qual que é o valor do imposto a pagar, R$ 2.979,11. E você está com uma DARF na mão de R$ 3.479,11. O quê? Tem R$500 aqui a mais. E o que pode ser? Pode ser um IR de FIS também do mês de março, porque a gente gera uma única DARF por mês. Então, se a gente for aqui no relatório Auxílio IRPF de FIS, que também é um relatório que eu entrego para o meu cliente, mas que aqui no programa da Receita, ele é um menu, mas tem essa mesma cara, é a mesma coisa. Olha aqui para você ver, em março teve um resultado líquido no mês positivo, abateu o prejuízo do mês anterior, vem tudo detalhadinho, R$ 501,98 de imposto devido, R$ 1,98 de IRRF, R$500 de imposto a pagar. Por isso que a sua DARF está com valor maior do que está no auxílio IRPF, porque ela somou o valor do imposto devido que está no outro relatório, no outro menu da declaração anual, que é o menu referente a FIS. A segunda situação é quando você tem um IR de meses anteriores menor do que R$10 e sempre que você tem esse valor menor que R$10, a gente não consegue gerar DARF, não consegue pagar. Então você vai acumular assim que tiver um mês que tenha DARF acima de R$10 para que você pague. Vamos simular um exemplo aqui para poder ficar mais claro para vocês. Aqui a gente estava no mês de março. Vamos supor aqui que no mês de abril, que está... Vamos ver se ele tem algum valor aqui. Se não tiver, a gente simula um valor. No nosso exemplo aqui, no mês de abril, o seu resultado foi um resultado pequeno. Ele foi positivo em R$37, por exemplo, no mercado de opções, como vocês podem ver aqui na tela. Foi um resultado de 37, logo, o valor de imposto devido deu 5,55. Temos também o IRRF. Vamos supor que o IRRF aqui foi de 55 para a gente conseguir um valor redondo. E aí o valor do seu imposto a pagar foi R$5. Não tem como eu gerar essa DARF para você, mas a Receita está esperando esse valor. E aí logo no mês seguinte, a gente estava em abril, em maio, você foi bem positivo aí no day trade, que compensou o prejuízo do mês anterior e ainda assim ficou positivo, então gerou 20% de IR. Imposto devido, R$ 2.370,47. Vamos supor que teve um IRRF fonte de day trade aqui de R$ 29,00. E imposto a pagar, R$ 2.341,47. Qual que é o valor da DARF que eu vou te mandar? Qual que é o valor da DARF que você, investidor, vai emitir? R$ 2.345,47. Ou seja,
Estamos pegando o IR devido com menos de R$10 que ficou pendente, ficou anotado, fiado ali da Receita. Estamos regularizando na Receita agora, nessa DARF, incluída nessa DARF, que você vai pagar. Ele não precisa ser calculado com juros e multa, porque é a própria Receita que não está deixando você pagar, então é só você incluir ele. Se a sua dúvida é por que o lucro que você teve não está constando no auxílio IRPF, a situação pode ser a seguinte: você teve um lucro isento. Então, o que eu recomendo que vocês façam é ter o controle do total de vendas do mês. No nosso auxílio IRPF, a gente mostra lá o total de vendas no mês, que também mostra qual foi o lucro isento. Esse lucro isento não vai aparecer nos campinhos normais, que são os campinhos do programa da Receita e que também espelham o nosso relatório auxílio IRPF, porque tudo que você lança aqui nesse menu é tributável, vai ser tributado. Então, se você lançar o lucro isento aqui, vai gerar uma alíquota, vai gerar um imposto a pagar. E por se tratar de lucro isento, ele não pode em momento nenhum ser lançado nesses campinhos aqui que estão dentro do menu renda variável, ou seja, nos campinhos que estão lá no início de todos os relatórios de auxílio IRPF mês a mês. Para os nossos clientes, a gente detalha o total de vendas no mês, o total de lucro isento, para ele saber que ele teve aquilo, mas na declaração anual, no menu renda variável, nos campos padrões que a gente está acostumado a lançar, os prejuízos e lucros, não vai estar. Então, sempre fica atento ali no final do relatório se tem algum lançamento de lucro isento, porque provavelmente a linha de cima de total de vendas no mês foi abaixo de R$20 mil. Alice Porto, eu faço os meus controles, eu sei o meu valor de IR a pagar, porque eu gosto de ter esse controle também, eu tenho seu serviço porque eu gosto de fazer o comparativo, e eu percebi que a sua DARF está no valor menor do que o valor que eu apurei de imposto a pagar. Então, normalmente, para esse tipo de situação, é porque você esqueceu de abater os IRRFs. Então, nesse exemplo aqui de janeiro, que a gente tem R$ 2.365 de imposto devido, que é o valor que você está questionando aí. Não, deu 2.365, eu tenho certeza, eu fiz as contas e tudo. No nosso valor deu menor, porque IRRF retido na fonte de day trade deu 45,84. IR na fonte da lei 11.033/2004, que é o IR de operações comuns de swing trade, deu 3,43. Então, ao invés de você pagar 2.365, ao invés de gerar a DARF nesse valor, a DARF foi gerada no valor de 2.315,73. Lembrando que o IRRF, ele é o imposto de renda retido na fonte. É como se você já tivesse pago esse IR, na verdade você pagou, ou melhor, alguém pagou por você, porque ele foi retido lá na sua nota. É uma antecipação para quando você tiver um IR mesmo, de fato, lucro acumulado, você simplesmente abata dele essa antecipação que já lhe foi descontada, que é o que a gente está fazendo. Então, na maioria dos casos, se a DARF que a gente está enviando para o cliente é num valor menor do que a DARF que ele apurou, é o IRRF que a gente está abatendo aí dos meses acumulados para trás, não só do mês que aconteceu, todos os IRRFs acumulados que até hoje não foram descontados. E se você não é meu cliente, abata esse IRRF também para que você não fique pagando DARF de valor maior. Todos os IRRFs do ano acumulados que você ainda não abateu em nenhuma DARF, você pode e deve abater esse valor acumulado assim que você tiver uma DARF para pagar. Alice, estou analisando os meus resultados, mas olha só, eu tenho certeza que eu performei bem no mercado futuro índice, eu fui muito assertivo, eu estudei o mercado, eu fiz um curso, eu fui muito bem. E eu recebi um e-mail da sua contabilidade falando que eu tive prejuízo. Não era para eu estar pagando uma DARF feliz? Esse tipo de situação é quando você está focado só no mercado. E você não pode focar só no mercado, você tem que focar no swing trade ou no day trade. Se você performou bem aí no mercado futuro e foi day trade no índice, você já olhou se em day trade, na mesma coluna day trade, vem aqui na tela comigo, ó, na coluna day trade, você olhou se tem algum outro mercado que você teve prejuízo? Porque o mercado com prejuízo, a gente abate no mercado com lucro desde que seja o mesmo tipo de operação. Operação é cada coluna, ó. Aqui temos operações comuns e operações day trade. Então, nesse exemplo,
A gente teve um resultado negativo de R$1.000 de ações, 14 mil de opções e no mercado futuro, menos 23.657. Então, o que tem que ser feito? Ser somado todos esses resultados que estão na coluna Day Trade para que você chegue no valor total do mês de Day Trade, que nesse caso foi 10.657 negativo. Então, vocês não podem esquecer que essa coisa boa, que inclusive é muito boa, que a gente deve sempre compensar os prejuízos ali dentro do mês. Tudo de swing compensa com tudo de swing, tudo de day trade compensa com tudo de day trade e tudo de FIIs compensa com tudo de FIIs. Antes de você surtar e achar aí que esqueceu de emitir a DARF ou que o nosso escritório esqueceu de te mandar a DARF, olha no auxílio IRPF, que ele tem o mesmo formato aqui do programa da declaração anual, olha todos os mercados, olha todas essas linhas aqui, o preenchimento de todas essas linhas referente a essa coluna Day Trade, quais foram os resultados, porque no nosso relatório a gente já faz a soma automática, assim como o programa da Receita também faz a soma automática. Então, vai acontecer alguns meses, podem acontecer alguns meses que você tá com uma sensação de que você performou muito bem e que deveria ter DARF, mas não teve porque você teve resultados negativos de outros mercados que foram superiores ao mercado ali que você performou bem. Uma outra situação é que, caso você tenha tido prejuízo nos meses anteriores de day trade, que é o nosso exemplo aqui, a gente vai abater nesses resultados positivos de day trade, porque o prejuízo sempre pode ser compensado no mês em que ele ocorre ou nos meses para frente. Então, se você teve um prejuízo no mês anterior e ele não deu para ser compensado no mês anterior, porque você não teve nenhum lucro, a gente vai compensar esse prejuízo nesse mês aí que está encerrando o cálculo, sempre respeitando. Prejuízo de swing trade só compensa com prejuízo de swing trade, com lucro de swing trade. Prejuízo de day trade só compensa com lucro de day trade. E prejuízo de FIIs só compensa com lucro de FIIs. Então, a gente sempre vai fazer essa compensação. O investidor que faz o próprio cálculo sempre deve fazer essa compensação. Por isso que é importante calcular mesmo quando o mês está negativo, porque aí você não vai ficar pagando IR indevido, que é o que ninguém quer. Alô, meus resultados aí, eu tô achando que eu tive prejuízo, tenho certeza que eu tive prejuízo e eu estou olhando o auxílio IRPF e não estou vendo meu prejuízo lançado. Alguém comeu mosca aí. Vamos lá. É uma situação mais atípica, mas que acontece, porque a gente tem aí as empresas isentas de IR na bolsa, são 7,5. 7,5. São 7,5 ações. Se a sua venda com prejuízo foi de uma dessas 7,5 ações, é porque meia, gente, porque teve uma que desenquadrou a partir de um período. Mas, sem chegar no mérito de quais são esses tickers, tá? Se a sua venda com prejuízo foi de uma dessas ações isentas, esse prejuízo não pode ser compensado, logo, ele não pode constar ali nas células, tanto no programa da Receita quanto no nosso relatório, porque o que consta ali vai ser compensado no mês seguinte. Este prejuízo não tem aonde ser lançado. No nosso relatório a gente só vai apontar esse prejuízo para você, mas ele não vai estar lá no início, lá nas linhas padrões que são lançados todos os resultados, porque ele não pode ser compensado. Cadê minha DARF? Gente, cadê minha DARF? Eu tenho certeza que eu deveria ter uma DARF esse mês? Você já analisou se você vendeu mais de 20 mil no mês? Tá lá no nosso relatório que a gente entrega para o cliente. Você, investidor que faz seu próprio cálculo, tem que fazer esse controle. Não basta essa análise, porque caso você tenha vendido menos de 20 mil no mês, você pode ter tido o lucro isento, que não é lançado nos campos padrões ali do auxílio IRPF, que são os campos que tem no menu renda variável do programa da Receita. Ele é lançado lá embaixo só para você saber. Da mesma forma, se você teve lucro de venda das ações isentas, que são as 7,5. Difícil, hein, gente? Mas vamos lá. 7,5. Existem 7 tickers e meio. Esse meio é porque a compra até 6 do 9 era isenta, depois de 6 do 9 não é. Enfim, sem entrar no mérito de quais são esses tickers novamente, o que você tem que entender é que na hora que você vende elas, se vender até 31 de 12 de 2023,
você não vai ter IR para pagar e por isso não vai ser lançado nos campos padrões auxílio e IRPF, nos campos padrões do menu renda variável, porque o que é lançado ali é tributável, o que é lançado ali é compensado o prejuízo. Então, a gente separa no finalzinho ali de cada página, de cada mês, essa informação para o nosso cliente, para ele ter ciente do resultado, para ele estar ciente do resultado dele. Normalmente, esses resultados a gente lança no Auxílio FIS porque já fica organizadinho igual o programa da Receita, mas como esses resultados de ações isentas ou lucro isento não podem interferir na compensação do próximo mês, não é lançado nos campos padrões, mas é lançado ali no final para que você entenda como que foi a sua performance aí, baseado no tipo de operação e de mercado que você fez. Tô observando aqui que tá faltando um resultado meu aí no Auxílio IRPF, que é a mesma tela do programa da Receita, tá faltando um resultado meu de opções. Eu lancei uma opção esse mês. Opções só vai gerar um resultado no vencimento dela, seja no vencimento ela virando pó, seja no vencimento ela sendo exercida. Enquanto não acontece essa data de vencimento da opção, não tem como ser gerado um resultado, porque a gente não sabe se vai ser positivo ou negativo. Até mesmo o prêmio, ele é incluído, ele é tributado lá na hora que tem o vencimento da opção. Então, se você operou opções neste mês que encerrou e foi feito o cálculo e ele não está constando no auxílio IRPF, é porque ela ainda não foi finalizada para a gente ter um resultado. Fechou? Ter os resultados mensais das suas movimentações em bolsa vai te ajudar a ser um investidor melhor, porque se a gente não analisa o que aconteceu, como que a gente performou, a gente não sabe quais caminhos seguir. E é muito natural, é comum, inclusive é louvável as perguntas que a gente tem, as dúvidas que a gente tem, às vezes sobre os lançamentos, a DARF, o que aconteceu, por que isso não tá aqui, por que esse foi tributável, por que esse não foi, porque isso faz parte do entendimento da tributação e o investidor que é bem consciente, ele tem que estar por dentro da parte de tributação. Então, seja você o meu cliente, ou seja, você mesmo que faz os cálculos, não tem diferença em relação à análise. Você tem que ter cálculos e resultados. O meu cliente eu entrego para ele, o investidor que faz sozinho vai ter que fazer, mas vocês dois vão ter que fazer uma coisa em comum: parar e analisar os seus resultados para que vocês consigam construir aí uma caminhada, uma jornada de investidores aí cada vez melhor, que é o que eu desejo para todos vocês. Então eu vou ver vocês no próximo vídeo, mas antes disso, please, curta, se inscreva, ative as notificações, porque eu tenho que lembrar disso, porque quando eu vejo um vídeo e alguém não me lembra, eu esqueço de curtir. Então, se alguma... Você já teve alguma dúvida dessas? De assim, caramba, essa DARF está no valor maior, essa DARF está no valor menor, tenho que gerar essa DARF? Não tenho? Como que funciona? Gostaria muito de saber se pelo menos alguma dúvida dessa já passou na sua cabeça na hora que você foi analisar os seus resultados de bolsa, para eu poder entender se de repente eu faço algum vídeo mais detalhado de cada uma delas. Então, o seu retorno, a sua visão de como que você entendeu esse conteúdo é muito, muito, muito importante para mim. Você pode comentar aqui abaixo, please, para eu poder entender como que eu posso cada vez mais ajudar a todos os investidores de bolsa. Adoro! Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não lembro mais como é que faz 7,5 mesmo. A gente tinha feito assim. Sim? Assim. 7,5. Pronto, vamos pro próximo. Então você já deu 2 respostas, certo? Não, esse é um só. Um só? Então até aqui é um só. Que pode ser 2 opções. Por que o lucro isento não está no auxílio IRPF?